O José Mourinho falou sobre o Abel Ferreira, rasgou elogios, aí o português falou que ele é uma referência. Esse vai ser um dos temas aqui do nosso vídeo, a gente vai trazer alguns números. Mais uma vez a gente tem um levantamento muito interessante de números, principalmente sobre a campanha do Palmeiras fora de casa. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco também sobre a partida de ontem, é claro, aqui no Rio de Janeiro. Eu tava lá, acompanhei de pertinho no Newton Santos, então a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Verdazo, se você ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter, né, que é o novo X. E se você gosta também do Threads do Instagram, a gente está por lá também, tem o Facebook, estamos em todas essas redes sociais. Se você já segue a gente nas redes, já acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, eu te convido a se tornar um padrinho do Verdazo, né? Contribuir aqui com o nosso trabalho, fortalecer a mídia palestrina para que a gente possa estar em cada vez mais lugares, produzindo cada vez mais conteúdo como esse aqui que você está assistindo. E é claro, você pode fazer parte da nossa comunidade, que são mais de 400 torcedores do Palmeiras que tem discussões, né, tem debates, trocam informações sempre em alto nível, né, sem fake news, sem chamar atenção, sem querer gritar e espernear sobre a situação do Palmeiras, então sem explorar aí essas discussões da Enzolândia, né, ou da Enzorreia, como o Conrado gosta de chamar. São sempre uns debates muito bacanas nos nossos grupos de padrinhos. Você pode fazer parte, participar dos nossos churrascos, fazer amizades. É muito bacana essa comunidade que o Verdazo criou. Então, te convido a fazer parte, o link tá aqui, ó, verdazo.com.br/padrinho, tá aí na legenda desse vídeo, beleza? Então, bora lá pro conteúdo do nosso vídeo. É claro que você já sabe que o Palmeiras venceu ontem o Botafogo por 1-0 no estádio Newton Santos. Eu tive lá, acompanhei a bela festa que fez a torcida do Palmeiras. A torcida do Botafogo, assim, sem clubismo, mas não representou. Eles não lotaram o estádio nem de perto. Tem gente que reclama que a torcida do Palmeiras não lota o Allianz Parque. Pô, eles acabaram de ter o melhor ano da história do clube. Hoje, num jogo importante como esse, o Botafogo colocou só 16 mil pessoas no estádio Newton Santos, estádio que tem capacidade para mais de 45 mil. Então o estádio estava praticamente vazio. Tinha setores ali do lado da tribuna de imprensa que nem abriram, pra vocês terem uma ideia, sendo que o Botafogo está vivo nas 3 competições, né? No Brasileiro dificilmente vai brigar, acho que já não briga mais pelo título, mas está vivo na Libertadores, está vivo na Copa do Brasil, tem muita chance de ganhar esse título inédito. Mas aí o Palmeiras foi lá, venceu o jogo com uma grande atuação do Everton. O Everton jogou muita bola, parabéns para ele, que está de volta aí as grandes atuações, né? Não acho que ele chegou a se tornar um goleiro ruim, mas teve uma má fase, né? E conseguiu dar a volta por cima. Ontem fez uma partidaça, fez praticamente um gol, né? Pelo Palmeiras ali no primeiro tempo, fazendo uma defesaça. Então foi um dos jogadores mais importantes dessa vitória de ontem. E o outro, é claro, que foi o Felipe Anderson, autor do gol da vitória. E depois do jogo, ele foi lá para a zona mista, falou com a gente lá da imprensa. O Felipe, ele é um cara mais discreto, não desenvolve tanto, mas ele falou um pouco sobre a briga pelo título, manteve os pés no chão, falou que a gente sabe que tem muitos times aí brigando, tem o Flamengo, tem o Cruzeiro, mas a gente prefere pensar jogo a jogo. E é isso mesmo, tem que pensar jogo a jogo em Campeonato Brasileiro, tem que ser assim mesmo. Ele disse que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, fica à disposição do Abel e que ele está muito confiante de que ele pode voltar a atuar em alto nível. Ontem foi sim um jogo de alto nível, então a gente fica muito contente de ver o Felipe Anderson rendendo, né? É muito bacana ver que o Felipe pode realmente render o que a gente esperava dele quando ele chegou vindo diretamente da Lazio, no momento que ele negociava com a Juventus. Ele escolheu vir para o Palmeiras e agora está representando bem, né? Mas o que mais chamou a atenção depois do jogo não foi a fala do Felipe Anderson, até porque, como eu falei para vocês, normalmente ele é mais pragmático assim nas respostas. Quem não foi pragmático nas respostas foi o Mister Abel Ferreira. Para variar, deu uma baita coletiva, falou sobre a polêmica lá do Al-Sadd, que ele teve a chance de sair do Palmeiras com uma oferta excelente,
Mas a família barrou, ele praticamente deixou claro ali que a esposa não deixou ele ir, as filhas não gostaram, a esposa não deixou, e aí quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, ele falou, quer saber, vamos renovar, ficou muito feliz de ter sido campeão lá em 2023, conseguiu a vaga para Libertadores 2024, estava com moral, decidiu renovar com o Palmeiras até o final agora de 2025. E aí, se ele vai renovar ou não agora até o final de 2027, vai ficar a critério da família dele. Foi isso que ele falou, né? Que vai depender da família dele, mas que ele também quer fazer o que for melhor para o Palmeiras, tá? Então, se ele considera que se ele não estiver sendo, o trabalho dele não estiver sendo bom, ele vai sair porque ele quer o melhor pelo Palmeiras. Foi isso que disse o Abel Ferreira. Outro destaque da coletiva do Abel foi quando ele falou sobre o elenco. Eu perguntei para ele sobre a questão do elenco, que ele já disse que gosta de trabalhar com elenco curto, mas que algumas posições agora o Palmeiras está com elenco curto até demais. Na lateral esquerda só tem o Piquerez, né? O Arthur acabou de ser promovido, mas assim, nunca jogou uma partida no profissional, não conta ainda, vai. Pode até fazer sua estreia agora na quinta-feira, mas, pro camisa 8 também só tem o Lucas Evangelista, pô. Só tem um cara por posição, é muito pouco. Eu perguntei sobre isso para Abel, ele falou que se precisar, ele mesmo entra em campo. Ele falou, desde que eu cheguei ao Palmeiras eu tenho feito isso, me virado. Ele usou esse termo, ele se vira com o que tem. Se der para contratar, ótimo. Se não der, vai se virar com o que tem. Agora, espero que a diretoria entenda que é muito pouco você ter um cara por posição, jogando não tem mais 3 competições, mas 2 competições, jogando 2 vezes por semana. E, cara, o Lucas Evangelista é bom jogador, mas ele não é um cara que... Não é como o Piquerez na lateral esquerda, que é uma unanimidade. E mesmo para o Piquerez precisa de um reserva também, né, gente? E aí o Abel deu uma resposta interessante que você pode também conferir lá no react do Conrado. Bom, com essa vitória o Palmeiras chegou aí se manteve a 4 pontos do Flamengo, então segue na briga, tem um jogo a menos do que o Flamengo, então pode encostar ali no rubro-negro. E hoje saiu uma pesquisa do UFMG falando sobre essa briga pelo título e dando as chances de cada um ser campeão. Deu 51,8% de chance para o Flamengo, 32,6% de chance para o Palmeiras, 8,3% de chance para o Cruzeiro. Aí vem outro em seguida o Bahia, né? Algumas equipes que têm bem menos chance. Esses 3 são aqueles que estão na briga, né? Mas tem uma chance mais considerável aí. É até que uma disparidade boa entre Palmeiras e Flamengo, né? Quase 20% a mais pro Flamengo, mais de 50% de chance do Flamengo ser campeão. Considerando que o Palmeiras, com esse jogo a menos, pode ficar a 1 ponto do Flamengo, não sei se a diferença deveria ser tão grande, mas eu sinceramente não ligo. Que digam que o Flamengo é favorito, que tem mais chance de ser campeão. E você? Qual que acha que é a chance do Palmeiras ser campeão? Você concorda com esses 32,6% aí da pesquisa UFMG? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos debater aí sobre essa porcentagem de chance do Campeonato Brasileiro. E com a vitória de ontem também, o Palmeiras chegou a 7 vitórias em 9 jogos fora de casa no Brasileirão. Uma campanha absurda fora de casa. O aproveitamento do Palmeiras como visitante é impressionante. E os 2 jogos que o Palmeiras não ganhou foram contra o Cruzeiro, 2-1 lá no Mineirão, em que o Palmeiras estava prestes a sair para o Mundial de Clubes, né? Foi pouquíssimos dias antes da viagem para os Estados Unidos e o Palmeiras acabou tomando 2 gols do Cruzeiro logo no comecinho. E aí depois deu uma acordada para o jogo, chegou a fazer um gol, mas acabou se perdendo, talvez porque alguns jogadores já estivessem com a cabeça no Mundial. E também como não estar, né? Logo às vésperas da Copa do Mundo, ninguém queria se machucar, ninguém queria se desgastar muito. Infelizmente acabou não vencendo esse jogo. E o outro foi contra o Vitória. Entre os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Palmeiras poupou todos os seus jogadores, foi pro jogo contra o Vitória com time reserva e mesmo assim conseguiu buscar, estava perdendo de 2-0 no placar, conseguiu buscar um empate. Né? Então esses foram os 2 jogos, ou seja, a campanha do Palmeiras poderia até ser 100% de aproveitamento fora de casa se não fosse
por conta de outras competições, né? Então a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Brasil, que, digamos assim, atrapalharam o Verdão nesses 2 jogos do Brasileirão. De resto, 100% de aproveitamento. São números impressionantes do trabalho do Abel no Palmeiras, então quem estava criticando, quem estava pedindo a saída do treinador vai ficando sem argumentos. Se bem que os argumentos deles são de que o Palmeiras vence, mas não convence. Ou seja, vence o Botafogo, que é um adversário difícil, fora de casa, mas o cara reclama que não estava jogando bonito. Agora, se a Enzolândia, ou Enzorreia, como o Conrado tem chamado, ainda segue criticando o trabalho do Abel mesmo com essas vitórias, né, por não jogar bonito, agora quem quiser criticar o Abel também vai ter que criticar a opinião do José Mourinho. Treinador que já passou por Real Madrid, já ganhou Champions League pela Inter de Milão, já ganhou Champions League pelo Porto. O cara que foi campeão da Champions pelo Porto, velho. Dos maiores técnicos portugueses da história, se não é o maior, rasgou elogios ao Abel Ferreira. Ele que concedeu uma entrevista exclusiva à minha colega de profissão, a Yara Oliveira, que está agora no portal Sportnet, que era aquele que era o Nosso Futebol, sabe o portal Nosso Futebol? Foi comprado lá pela Sportbet, e aí agora é esse novo portal Sportnet que fez essa exclusiva com o Mourinho lá em Portugal. A Yara foi até o sul de Portugal para conversar com o Mourinho e, é claro, perguntou sobre o trabalho do Abel Ferreira, e o Mourinho falou que ele é uma referência aqui no Brasil. Vou deixar vocês com a fala aí do Mourinho lá para Yara Oliveira. Vou borrar um pouco a imagem e espelhar para garantir que não vai ter problemas aqui de direitos autorais. O YouTube não vai derrubar o nosso vídeo, até porque tem muito conteúdo aqui nessa matéria de hoje, mas fiquem aí com o que falou José Mourinho sobre o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Um abraço. Inclusive, o Abel já citou que você é uma grande referência para ele. Você se sente referência desses técnicos que atuam nessa nova geração? Não sinto. Obviamente que vejo e sigo com enorme satisfação as coisas que eles fazem no Brasil. Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelo que ganham. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, ganha a Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos e faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, é a hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado numa equipa que obviamente terá condições fantásticas, percebe-se também a empatia entre ele e a senhora Presidente, mas acabam sempre por vender jogadores e depois formam outros e depois encontram outras soluções. Tem sido realmente uma carreira brilhante.